No início do século XV, Portugal estava prestes a embarcar na maior aventura marítima da história. Partindo de um pequeno reino à beira do Atlântico, seus navegadores desbravaram mares desconhecidos e estabeleceram um império global que se estendia desde as vastas terras do Brasil até as exóticas planícies da Índia. Fique conosco até o final e descubra como Portugal dominou os mares e outros segredos desta incrível epopeia marítima. E por falar em mares, este vídeo é patrocinado pelo World of Warships. World of Warships é um jogo online grátis de guerra naval para PC. Novos conteúdos todo mês, gráficos incríveis e 40 mapas dinâmicos fazem você se sentir nos mares reais. Escolha entre encouraçados, contra-torpedeiros, cruzadores, submarinos e porta-aviões. Jogue sozinho ou em equipe com amigos. Disponível também em consoles. Baixe o World of Warships no primeiro link da descrição. Use o código BRAVO para ganhar 500 dobrões, 1,5 milhões de créditos, 7 dias de conta premium e um navio após 15 batalhas. Domine os mares com World of Warships. Link na descrição. No século XV, Portugal era um pequeno reino europeu com uma população modesta e recursos limitados. Os portugueses estavam cercados por potências maiores como Castela e Aragão, além de enfrentarem o vasto e desconhecido Oceano Atlântico a oeste. Essas limitações territoriais e o isolamento geográfico fomentaram um espírito de inovação e aventura entre os portugueses. A economia portuguesa dependia fortemente do comércio, especialmente de produtos exóticos como especiarias, seda e ouro. Esses bens, vindos do Oriente, eram altamente valorizados na Europa, mas a sua chegada era controlada por intermediários árabes e venezianos, elevando os preços e dificultando o acesso direto. Os monarcas portugueses, em busca de uma maneira de contornar esses intermediários, começaram a explorar outras possibilidades. Além das motivações econômicas, havia um forte desejo de espalhar a fé cristã e combater o islamismo. Assim, com uma mistura de ambição econômica, fervor religioso e um espírito indomável de aventura, Portugal se lançou na maior aventura marítima da história. Henrique, o Navegador, filho do rei João I, foi crucial no início da Era dos Descobrimentos. Nascido em 1394, ele queria explorar além das fronteiras e expandir o território português. Henrique estabeleceu um centro de estudos náuticos em Sagres, reunindo os melhores cartógrafos e navegadores. Juntos desenvolveram a caravela, um navio leve e manobrável ideal para explorar a costa africana. As caravelas eram equipadas com velas triangulares que permitiam a navegação contra o vento, uma inovação crucial. Além disso, os navegadores aperfeiçoaram o uso da bússola e do astrolábio, instrumentos essenciais para determinar a posição no vasto oceano. Em 1414, Henrique convenceu seu pai a montar a campanha para a conquista de Ceuta. A cidade foi conquistada em agosto de 1415, marcando o início do Império Português. Nos anos seguintes, foram descobertas as ilhas dos Açores e da Madeira. Somente após a descoberta dos Açores é que em 1434, Gil Eanes ultrapassou o temido Cabo Bojador, um feito antes considerado impossível. Em 1441, Nuno Tristão avançou na exploração da costa da Mauritânia e em 1445, Diniz Dias navegou além do rio Senegal e descobriu o Cabo Verde. Essas expedições expandiram o conhecimento geográfico e abriram novas rotas de comércio. Mas estas conquistas eram pouco ainda para os desejos ambiciosos de Portugal. Em 1488, Bartolomeu Dias navegou ao redor do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, provando que era possível alcançar o Oceano Índico a partir do Atlântico. Bartolomeu Dias e sua tripulação enfrentaram violentas tempestades,
mas ao contornar o Cabo da Boa Esperança, abriram um caminho para o Oriente que antes era considerado impossível. Finalmente, em 1497, Vasco da Gama foi escolhido pelo rei Manuel I para encontrar uma rota marítima para a Índia. Ele partiu de Lisboa com 4 navios: São Gabriel, São Rafael, Bérrio e um navio de suprimentos. A frota contornou o Cabo da Boa Esperança em 1498, seguindo a rota desbravada por Bartolomeu Dias. Após meses de navegação, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, em maio de 1498. A chegada a Calicut marcou uma revolução no comércio global. Portugal agora tinha acesso direto às especiarias e riquezas orientais, estabelecendo feitorias na costa indiana e eliminando intermediários. A rota para a Índia consolidou Portugal como uma potência global. O comércio de especiarias trouxe imensa riqueza ao reino, fortalecendo a economia e a posição de Portugal no cenário internacional. O sucesso de Vasco da Gama inspirou futuras expedições e garantiu a posição de Portugal como um império marítimo influente e poderoso, abrindo portas para novas conquistas e consolidando sua presença no Oriente. Após a descoberta da rota marítima para a Índia, Portugal rapidamente expandiu sua influência tanto no Oriente quanto na África. Em 1510, Afonso de Albuquerque capturou Goa, transformando-a em uma base naval e comercial crucial. Goa tornou-se o centro do Império Português no Oriente, facilitando o controle sobre as rotas comerciais de especiarias. Em 1511, Albuquerque conquistou Malaca, assegurando o domínio sobre o estreito homônimo, vital para o comércio asiático. Com a conquista de Malaca, Portugal controlava o acesso às Ilhas das Especiarias, expandindo ainda mais sua rede comercial. Feitorias foram estabelecidas em locais estratégicos como Macau, na China, em 1557 e em outras partes do Sudeste Asiático. As feitorias serviam como centros de comércio e intercâmbio cultural, integrando produtos e influências do Oriente e do Ocidente. Os portugueses não só comercializavam especiarias, mas também seda, porcelana e outros produtos exóticos. Na África, Portugal construiu uma série de fortes ao longo da costa, desde a ilha de Moçambique até a Angola. Estes fortes serviam como pontos de apoio para as rotas de comércio, garantindo a segurança das viagens e o controle das mercadorias. Enquanto expandiam suas rotas comerciais no Oriente e na África, os portugueses também voltaram seus olhos para o Oeste. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, reivindicando a terra para Portugal. O Brasil, que era inicialmente visto como um território secundário, rapidamente se revelou uma fonte rica de recursos. A colonização começou com o estabelecimento das capitanias hereditárias em 1534, distribuindo grandes áreas de terra para nobres portugueses. A introdução do cultivo de cana-de-açúcar transformou a economia colonial. O açúcar tornou-se a principal exportação, impulsionando a prosperidade econômica de Portugal. A mão de obra escrava, trazida da África, era essencial para a produção em larga escala. Os portos brasileiros, como Salvador e Recife, tornaram-se importantes centros de comércio. A riqueza gerada pelo açúcar não só enriqueceu a colônia, mas também fortaleceu significativamente a economia portuguesa. O Brasil deu um novo status a Portugal no cenário internacional. No final do século XVII, a descoberta de ouro em Minas Gerais transformou ainda mais a economia. A corrida do ouro atraiu milhares de colonos e aumentou as remessas de riqueza para Portugal. As riquezas do Brasil financiaram a construção de palácios, igrejas e outras obras públicas em Portugal, consolidando ainda mais a posição de Portugal nas negociações internacionais. No auge de seu império, Portugal enfrentou uma grande competição com outras potências europeias, como a Espanha, a Holanda e a Inglaterra, ameaçando seu domínio sobre as rotas comerciais. Em 1580, a crise de sucessão levou à União Ibérica, quando Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo monarca.
Esse período durou até 1640 e trouxe dificuldades adicionais, pois as colônias portuguesas tornaram-se alvos dos inimigos da Espanha. Durante a União Ibérica, as possessões portuguesas foram atacadas por ingleses e holandeses. Em 1605, os holandeses capturaram Amboina e em 1641 Malaca, pontos estratégicos vitais para o controle das rotas de especiarias no Oriente. No Brasil, os holandeses estabeleceram uma colônia em Pernambuco, que só foi completamente recuperada pelos portugueses em 1654, após intensos conflitos como a Batalha dos Guararapes. A administração das vastas possessões tornou-se cada vez mais difícil. A corrupção, a má gestão e a resistência local em diversas colônias contribuíram para o declínio do império. Na Ásia, os ingleses e holandeses gradualmente tomaram o controle do comércio de especiarias e outras rotas lucrativas, enfraquecendo ainda mais a posição de Portugal. No início do século XIX, Portugal enfrentou novos desafios que levariam ao declínio de seu império. A crescente demanda por independência nas colônias começou a se tornar evidente. Em 1822, o Brasil declarou sua independência sob a liderança de Dom Pedro I, filho do rei de Portugal. Este evento foi um golpe significativo para Portugal, pois o Brasil era a joia de seu império e uma fonte crucial de riqueza. A perda do Brasil marcou o início do declínio do Império Português. A riqueza gerada pelas plantações de açúcar e pelas minas de ouro e diamantes já não fluía mais para a metrópole. No final do século XIX e início do século XX, Portugal enfrentou crescente resistência nas suas colônias africanas. Movimentos de independência começaram a ganhar força em territórios como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As guerras de independência africanas nos anos 1960 e 1970 foram particularmente violentas e desgastantes para Portugal. Em 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal resultou na queda da ditadura e acelerou o processo de descolonização. Entre 1974 e 1975, Portugal concedeu independência a todas as suas colônias africanas, encerrando séculos de domínio colonial. A descolonização foi um processo tumultuado, mas inevitável, que refletiu as mudanças globais do pós-guerra. Oficialmente, após quase 600 anos de existência, o Império Português chegou ao seu fim em 1999, com a devolução do território de Macau para a China. O declínio do Império Português foi marcado pela perda de suas colônias e a transformação de Portugal em uma nação focada em suas fronteiras europeias. Essa é a incrível jornada de como Portugal dominou os mares e deixou um legado duradouro. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais histórias fascinantes do nosso passado.